Hoje é dia 9, segunda-feira, e esse é o nosso segundo editorial do dia, o do horário do almoço, onde a gente quase fica com indigestão de tanta notícia bomba que chega, né? E numa segunda a gente tem que trabalhar mais. Afinal, as viagens do Lula e da Janja não vão se pagar sozinhas. E hoje tem presente para vocês, aumento de imposto. Nós vamos falar sobre isso. Tem também precedente perigosíssimo aberto, ainda no caso Carla Zambelli, sobre quem é investidor. Parece que a galera investidora não está muito feliz, né, com as decisões que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando, muito menos com a Haddad, que aumentou imposto, depois de prometer não aumentar impostos. Ele aumentou imposto. O IOF parece que nessa queda de braço, ele está vencendo o Hugo Mota. E para acabar de lascar ainda mais o brasileiro, está vencendo na IOF, mantendo o aumento de imposto e vai aumentar mais imposto em quem investe em LCA e LCI. Mas isso aí vai cair como uma bomba, porque o mercado financeiro não gostou disso aqui não. Mas não gostou nem um pouquinho. Eu já estou vendo muita gente falando, inclusive investidores fortes, que vai pegar o dinheiro e da linha do Brasil, vai embora disso aqui. Outro ponto, teve um momento lá na Assembleia Legislativa do Ceará que o negócio não ficou muito bom, não. Deu um quebra-pau muito grande porque um deputado, o Carmelo Neto, resolveu mostrar assim a capivara, a ficha corrida de uma certa pessoa da esquerda. E o negócio deu briga pra caramba. Lembra o vídeo do Luiz Felipe de Orleans e Bragança que eu prometi colocar para vocês no último editorial e não coloquei? Vai aparecer nesse aqui. Vai aparecer com muita informação e eu sei que você vai ficar pirado com o tipo de informação que está acontecendo. Outra questão. Vamos falar sobre invasão da soberania do Brasil. Você está vendo a esquerda gralhando aí o tempo todo, né? Olha, Trump quer invadir a soberania do Brasil. Não é? Pareceu o Bob Esponja agora, né? O que acontece? A ONU resolveu, mas para atrapalhar. Graças ao PSOL, que entrou com ação na ONU, eles querem tirar uma importante medida do povo brasileiro. Já dá para falar que o PSOL está tentando contra a soberania e chamar a PGR para fazer alguma coisa ou não? Porque a ONU veio dar palpite onde eles não deviam. E por fim, mas não menos importante, vamos falar da Interpol dando um presentinho pro Lula. Pois é, tanto está se falando da Zambelli aí entrando na lista da Interpol, entrando na mira. Agora, né, quem recebeu um presentinho da Interpol, adivinha? Lula. E eu vou mostrar para vocês o que é. Então, se você tiver coragem para ficar até o final, encarar todas essas notícias indigestas que a gente traz para você na hora do almoço, então vai ter informação importante, você vai ver o presentinho que o Lula recebeu da Interpol. Então vamos lá, inscreva-se no canal, eu tenho que conquistar este você. Nós temos uma meta para cumprir, 1.800.000 seguidores, a gente quer chegar aos 2 milhões, então eu sei que você consegue mostrar que nós somos, sem sombra de dúvidas, uma voz ainda, né, que clama por liberdade em momentos tão sombrios. E você faz parte dessa voz também, então participe inscrevendo-se aqui no canal, tá bom? E bora pra cima? Então vem comigo que hoje o bicho tá pegando. Vem! É o seguinte, hoje, para os investidores, para quem coloca dinheiro em LCI, LCA, para quem tem criptomoeda, é uma bomba relógio o Brasil. Vamos lá. Nas decisões do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, essa informação da Livecoins aqui ficou batida. Pouca gente prestou atenção no precedente perigoso que foi aberto aqui. Alexandre de Moraes determina a apreensão de criptomoedas da deputada Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou a prisão da deputada Carla Zambelli, além da apreensão de todos os seus bens. E aqui ele incluiu abertamente as criptomoedas. O grande problema, né, é que até onde se sabe, muitas pessoas apostavam nas criptomoedas como sendo um meio de se blindar, né? E é lógico, você tem mecanismos diferentes. Eu quero se der tempo ainda, né? Minha vontade, um dia eu ainda quero montar um canal só para falar de proteção patrimonial, holding, investimentos.
criptomoedas, entre outras coisas, né? Virar um economista sincero ou um investidor sardinha da vida, né? Não chego aos pés dos caras, mas um dia ainda vou montar um canal assim, é por prazer. E aí, agora, né, esse precedente mostra que são moedas lastreáveis e que o ministro Alexandre de Moraes vai buscar o lastro dessas moedas. Então, para quem tem dinheiro em blockchains registradas no Brasil, que faz dinheiro, que faz investimento em criptomoedas, se pensa que o dinheiro está protegido porque vê o influenciadorzinho A ou B falando aí abobrinha, está muito enganado. E o ministro Alexandre de Moraes abriu esse precedente mostrando a que veio. O Xandão quer te pegar. Bicho. O negócio é complicado. Enfim, vamos falar agora daquilo que eles sabem melhor fazer. Aumento de imposto. É o seguinte, lá em Brasília tá um pé de guerra. Briga feia. De um lado, o Hugo Mota não tá querendo que o Lula permaneça com a alta do IOF. O IOF é um imposto que não é arrecadatório. E o governo Lula está usando ele só para encher mais os cofres públicos para ajudar os companheiros. Porque o povo brasileiro mesmo está tomando tomate cru à toa, não é? Agora, a grande questão é que o Haddad parece que está vencendo o Hugo Mota, ou melhor, eu acho que é o Hugo Mota que está se entregando, né, aos lindos olhos azuis do Haddad e à esquerda. É isso. Haddad vence Hugo Mota e Alcolumbre e vai manter parte da alta do IOF. Câmara e Senado queriam derrubar o decreto inteiro, mas operações de risco, sacado para o capital de giro, ainda terá de pagar imposto. O que aconteceu? Teve uma reunião de líderes, nessa reunião de líderes está sendo muito pressionado o Hugo Mota e o Alcolumbre para derrubar o aumento de imposto que o governo Lula inventou. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve uma vitória política sobre os presidentes da Câmara, Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Conseguiu manter parte de um decreto que estipula uma alta da cobrança do IOF. Além disso, o chefe da equipe econômica vai elevar outros impostos para compensar o que não conseguir arrecadar com o IOF. Eles falam na cara dura, né, que estão utilizando o IOF com caráter arrecadatório. E os líderes do Congresso, que sempre declararam ser contra o aumento de impostos, acabaram concordando. São mentirosos. Essa é a verdade. Dizem para você, não, a gente não quer mais sangrar o povo brasileiro. Gente, a gente trabalhou até semana passada só para pagar imposto. A gente é um bando de otário, um bando de trouxa. E aí o presentinho que chega hoje para você, faz o L, mais imposto. Ó, letra de crédito agrário, letra de crédito imobiliário. Nunca pagaram impostos. E é vantagem. Só para vocês terem noção, eu investi agora R$350 mil, né, semana passada. E aí eu tinha uma proposta. Estou fazendo propaganda aqui não, mas o Banco C6 me fizeram uma proposta. Eu tenho um investimento de 17,3% ao ano, né, em CDB. E aí apareceu uma proposta, né, de investimento em LCA. Pensei, fiz o cálculo e falei, não, mas aqui está mais vantajoso eu investir aqui porque vai ser o equivalente sem eu pagar imposto de renda. Beleza, tirei, deixei de investir no CDB para não pagar imposto de renda, investi no LCA. E aí o que aconteceu? Tá, do C6. O que me acontece? Tá? Vem o Haddad e fala, ô trouxa, vou te pegar, vou tacar imposto em você. Haddad vai cobrar 5% de imposto de renda sobre LCA e LCI. A letra de crédito do agronegócio e a letra de crédito imobiliário são títulos que financiam esses dois setores e hoje são isentos de IR. O ministro quer taxar para compensar o recuo da IOF. E sabe o que é o pior? Quando eu deixei meu dinheiro, né, lá na LCA, que é para fomentar o agronegócio brasileiro, estou pensando em tirar. E aí, é crédito menor para o agronegócio brasileiro por causa do imposto. O Bruno Perini também reclamou aqui, né? Escreveu, vamos iniciar a semana com mais essa boa notícia. O governo anuncia tributação de 5% para LCIs, LCAs e todos os demais títulos que eram isentos. Ou seja, mais rombo, né, na casa do brasileiro, nas contas do brasileiro. Ah, Sandro, mas eu sou pobre. Eu não invisto.
Bem feito para você que não é mais pobre. Era um pobre lascado que já trabalhou em carvoeira, já fabricou tanque de concreto, manilha de concreto, já ralou em cima do andame como gesseiro, já vendeu verdura em carrinho de mão enquanto era criança. Você foi pobre, ralou, estudou, fez direito, estudou um monte de faculdade, conseguiu crescer, conseguiu se tornar alguém, e hoje você que tem investimento trouxa é você, Sandro. Você que está pagando mais imposto. Erro seu. Você acha que esse crédito do agronegócio, que é a LCA, que eu invisto, não dá crédito mais barato para o agronegócio, para que o arroz chegue na sua casa mais barato? Se o produtor vai pegar um crédito agora mais caro por causa do imposto, ou vai faltar crédito para ele, você acha que o arroz na sua casa vai continuar barato? Então, entenda uma coisa, não existe nada que impacta o rico que ele não repasse depois, né, que esse repasse não chegue em quem é mais pobre. Só que o governo nunca vai querer te contar isso. Pode ter certeza. Vamos falar da quinta série, né, que é a República das Bananas aqui. Olha só. Os deputados estaduais entraram num atrito aí. O Carmelo Neto, né, ele... Olha só essa matéria do Diário do Nordeste. Deputados batem boca após um pergaminho, abre aspas, né? Pergaminho contra o PT ser levado à Assembleia Legislativa do Ceará. Abre aspas. Vossa Excelência não é dono da Assembleia. Eu quero que você assista isso aqui comigo, que eu não vou assistir isso aqui sozinho, não. Você vai passar por essa comigo também. Mas assim, é tenso o que o Brasil virou. Olha só a ficha corrida do PT. Vou esticar aqui esse pergaminho. Isso aqui estão todas as provas documentais, as notas fiscais, que comprovam que Luiz Inácio Lula da Silva chefiou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Vamos ver. É tanta prova que é capaz de chegar lá na bancada do PT. Isso tudo aqui, senhores, são documentos que eu faço questão de registrar para que ninguém ouse dizer que isso é fake news. Está aqui. As provas de que Luiz Inácio Lula da Silva chefiou o maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Mas vamos lá. Quais são elas? Depoimentos da OAS. Léo Pinheiro, então presidente da empreiteira... Amigo, por favor, não lhe permito, por favor. Deputado de Assis, é da minha equipe, ele está esticando o pergaminho. Deputado, Vossa Excelência tem todo o direito. Vossa Excelência quer que eu desça e estique o pergaminho? Posso fazer, aí o senhor interrompe meu tempo. Vossa Excelência tem todo o direito do seu tempo fazer. Agora, assessor. Ou então peço a Vossa Excelência que não me interrompa. Não interrompa o meu tempo. Eu estou usando a palavra. Vossa Excelência é presidente, deputado, a presidência tem que preservar o parlamento. Eu estou usando a tribuna, independente eu de peço respeito pela minha Vossa Excelência está corretamente usando, mas a assessoria não pode. Vossa Excelência não me interrompa. Da minha assessoria cuido eu. A presidência vai interromper sempre que Vossa Excelência não respeitar o regimento quando colocar um assessor seu para ir para o plenário. Está desrespeitando o regimento? Mostre onde está desrespeitando o regimento e restabeleça meu tempo. Vossa Excelência não é dono da Assembleia. Está presidindo a sessão, tem o nosso respeito. Mas não pode interromper um parlamentar no uso da tribuna dessa maneira. Peço respeito. Eu vou esticar. Pois é, parece que o bicho pegou lá. E aí nessa aí, quem que você acha que tá errado? Eu acho que o Carmelo Neto tá certo, né? Ele pode, um assessor não pode ir lá e esticar o pergaminho, né? É porque incomodou, né? É porque tem hora que a verdade dói. Esse é o grande problema. Vamos lá, vamos colocar o vídeo aqui do Luiz Felipe de Orleans e Bragança para vocês. É o seguinte, ele intitulou esse vídeo de Instituições Falidas. Vocês precisam entender alguns pontos. O Brasil ele não está em crise, ele está sitiado. Tomaram conta? Ele está tomado, sequestrado, infiltrado até o último fio de cabelo. Não foi armas, né? Não fizeram um golpe de Estado, foi caneta. Isso é para vocês entenderem que tem horas que a caneta, né, é mais perigosa. Não foi por tanques, foi por toga. Olha o quanto isso é grave, né? Cada valor invertido, cada instituição corrompida. Mentem, oprimem, prendem, censuram. E ainda chamam isso de democracia. Você vai continuar assistindo de braços cruzados, vai esperar que
alguém resolva, que os algozes entreguem o poder por vontade própria, acorda. Eles só recuarão quando você tomar as rédeas e saber que só a democracia é um sistema respeitável no Brasil. Escuta só o que disse Luiz Felipe de Orleans e Bragança aqui. Tem até relatórios internacionais que já apontam essa falência institucional do Brasil. Primeiro que o poder executivo hoje da presidência é um poder legítimo dentro do contexto falimentar de hoje, mas é um poder idôneo, é um poder que representa de fato a população, vontade popular? Não é. Tem lá um ex-criminoso e repleto de nomeações criminosas. Tudo aquilo que ele pode nomear para autarquias, agências reguladoras, estatais, tá tudo permeado aí com corruptos e gente que não é de boa índole, nomeados por esse governo. Então, poder executivo, lixo. Aí você vai falar, então temos um judiciário. Todos os relatórios internacionais falam assim, é o segundo judiciário menos isento do mundo, ou seja, é o pior judiciário do mundo. Então nós não temos judiciário podre, e fora as interferências óbvias que ele está fazendo de abuso de autoridade que ele está cometendo nos últimos anos. Não temos um judiciário, acabou, lixo. Então temos um Congresso Nacional. O que aponta um outro relatório? Temos o Congresso mais corrupto do mundo, junto com Haiti, que praticamente nem tem parlamento. Peraí, então não temos o executivo, não temos o judiciário, não temos o legislativo. Eu tô dependendo de político pra quê? Ainda defendendo a burocracia pra quê? Querendo regulamentar as coisas pra quê? Pra benefício de quem? Desse grupo criminoso todo aí que eu acabei de mencionar? Pois é. Alguém questiona o que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança colocou aqui? Eu quero que você me responda hoje. Você confia no chefe do executivo e nas pessoas indicadas pelo executivo hoje? O presidente da República e os ministros do presidente te representam? A resposta pode ser sim ou pode ser não. Aí você vai colocar, não, os ministros me representam ou o Lula me representa. Hoje, se eu te perguntar, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão buscando a justiça ou estão atuando mais politicamente do que efetivamente em prol do povo? Qual é o seu posicionamento? Você se sente representado pelos ministros da Suprema Corte? É a segunda pergunta que eu te faço. É uma enquete aqui. E a terceira é, e o Congresso Nacional? Você elegeu aqueles caras. Você colocou eles lá, mas o cara que você colocou lá dentro, o cara que você votou, ele tem poder de decisão em alguma coisa hoje? Hoje o Congresso, que para mim tem que ser o órgão mais poderoso, né? Para mim, eles são a representação da democracia e do povo. Você gosta ou não gosta, se eles tomarem decisões estúpidas, você, que é cidadão brasileiro, colocou estúpidos lá dentro. Mas se eles tomarem decisões certas, corretas, é porque você, cidadão, escolheu gente certa lá para dentro. Eles estão te representando? Ou você sente hoje o legislativo apagado, acovardado e sem poder? Se para todas as três respostas você disse que o executivo não te representa, que o legislativo não te representa e que o judiciário não te representa mais, por que da existência desses órgãos? Né? O porquê da população ser refém, sendo que a Constituição, no seu artigo 1º, diz que todo poder emana do povo. Né? Quer dizer que o Brasil, literalmente, precisa de uma reforma geral, ampla, institucional, onde a democracia vença, onde o povo tenha poder de escolha. Hoje não é o que nós percebemos. Não existe representação do povo adequada. O povo hoje é refém das instituições, refém dessas minorias que tomaram conta de tudo. Vamos lá, pessoal, você precisa entender uma coisa. Tem um argumento aí de que é soberania nacional. É o que acontece no Brasil e que o Donald Trump não pode interferir, fulano não pode interferir, e é soberania nacional, sim. O país aqui é soberano, ele define o que pode acontecer aqui dentro ou não. Só que olha só isso aqui. O Lula, né, foi lá na França. E lá na França, o Lula criticou a ONU. Disse que não representa quase mais nada. Vem cá. É impressionante esse assunto de instituições. Ora, bolas. Criticar instituições não é errado? O Lula não está criticando uma instituição a qual ele é submetido? Assim, as narrativas da esquerda são, sem sombra de dúvidas, né, narrativas toscas. Que eles falam que existem, mas não aplicam. Olha só. O presidente Lula criticou hoje a ONU, Organização das Nações Unidas, em discurso durante o Fórum Econômico Brasil-França. O político brasileiro disse que a organização não representa quase nada mais e que nenhuma decisão da ONU é cumprida. Verdade? Ele não está errado.
O presidente citou os conflitos da Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, para afirmar que a ONU não tem representação mundial. Os 5 países, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, também não obedecem à ONU, disse Lula. Então, fica o Putin fazendo guerra com a Ucrânia. Detalhe é que se vocês olharem ali do lado, né, Lula tá com um lenço ali de apoio à Palestina, enquanto ele ataca o Israel o tempo todo. Agora, você quer saber quem que é a ONU? A ONU é essa turma aqui, ó, que quer dar pitaca aqui no Brasil. Sem jurisdição no Brasil, a ONU atende o PSOL e recomenda recomenda o fim das escolas cívico-militares no país, segundo o jornal O Globo. Sem jurisdição nenhuma no Brasil, a ONU atendeu o PSOL. O Comitê de Direitos da Criança e da Organização das Nações Unidas, a ONU, recomendou que o Brasil adote providências para impedir a criação de escolas cívico-militares. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A recomendação integra o processo da Revisão Periódica Universal, um ciclo regular de avaliação sobre a situação dos direitos humanos nos países membros da ONU, conduzido a cada 4 anos e meio. ONU, vai catar favas? Toma vergonha na sua cara. Vocês não têm noção da realidade do que é a educação de meleca que o PT instaurou aqui no Brasil. Vocês não têm noção do quanto esses anos de esquerda no Brasil destruíram a educação brasileira. Acabaram com a educação brasileira. Isto aqui é motivo de orgulho para os brasileiros. E aí vocês, depois de uma ação do PSOL, que é uma vergonha essa ação, vem aqui dar palpite. Olha só. Bom dia. Bom dia, senhor. Turma de pé. Segundo A, sentir. Descansar. Sentir. Aluno de CPMG, Felipe Amorim, chefe do segundo A. Apresentando com 34 presentes e 4 falsos. Apresentados. Firme, só falar continuidade? Sim. Segundo A, descansar. Descansar, silêncio. Pois é. Você já viu o estado das escolas brasileiras hoje? Você já viu professor apanhando nas escolas? Parece que a esquerda, que diz ser defensora dos professores, gosta de ver professor apanhando de filho de traficante que está na escola, gosta de ver professor apanhando de marmanjo que está na escola. Eu acho que a esquerda, que tanto diz defender os professores, gosta disso. Vem cá, você que é professor, e aqui o meu recado é para vocês. Quando vocês veem uma professora com essa autoridade sobre os alunos, com esse respeito sobre os alunos, cá entre nós, vocês não se sentem orgulhosos, não? Aí vocês acham que é moral da ONU vir aqui e recomendar o fim disso aqui para colocar professor apanhando dentro de escola porque não tem autoridade nenhuma? Ah, façam-me o favor, né? Deixem de envergonhar o nosso Brasil. Essa é a realidade. Vamos lá, pessoal. Tanto está se falando aí sobre a Interpol, né? Você está vendo isso aqui? É um momento em que o Lula recebe um presentinho da Interpol. Você está sabendo que a Carla Zambelli foi inclusa dentro da lista vermelha da Interpol. Muita gente dizia que não aconteceria. Não, que a Carla Zambelli não seria incluída dentro da lista vermelha da Interpol devido à reputação que o ministro Alexandre de Moraes já tem perante os órgãos internacionais. Ou seja, já há um entendimento de que ele persegue politicamente bolsonaristas, opositores políticos de um ministro que não deveria, de forma alguma, ter um opositor político. Acontece que a Carla Zambelli foi incluída porque agora o Lula indicou um diretor-geral da Interpol. Então os bolsonaristas estão no sal, né? Estão ferrados agora com um representante da Interpol à frente, né? Brasileiro indicado pelo Lula à frente da Interpol. E esse momento aqui aconteceu na França, em que o Lula esteve diante, né, do major-general Hamed Nasser al-Raisi, que entregou ao presidente Lula uma coisa da Interpol, uma medalha por excelência no empenho ao combate ao crime. Ai, é pra doer pra qualquer cidadão brasileiro. O Lula, sendo condecorado com a medalha da Interpol pelo excelente trabalho ao combate ao crime. Cara,
Meu Deus. Assiste isso aqui. Vou tirar o áudio aqui por questão de direitos autorais, tá? Mas olha só, Lula recebe medalha da Interpol por excelência e empenho no combate ao crime internacional. Talvez seja por ter buscado, né, a esposa lá do presidente do Peru, alguma coisa assim, que só pode, né? Reconhecimento, canal Gov. O presidente da Interpol, Major General Ahmed Nasser Al-Raiz, entregou ao presidente Lula nesta segunda-feira a medalha da Interpol por excelência e empenho no combate ao crime transnacional. Olha só. A cerimônia aconteceu em Lyon, na França, na sede da Interpol. Lá, o governo brasileiro assina uma declaração de intenções para cooperação em segurança pública entre o Brasil e organizações, né? Olha só. Lula recebendo medalha na lista da Interpol e bolsonaristas na lista da Interpol. Lula recebendo medalha porque combate o crime. Parece até piada do Léo Lins, né? De mau gosto pra caramba. Parece piada, mas infelizmente não é piada não, tá? A piada somos nós. Vamos lá, pessoal. Folha de São Paulo traz uma denúncia gravíssima. Tá todo mundo preocupado com o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, um inquérito que já perdura aí por anos. Um inquérito instaurado de ofício, que abusou da Constituição e continua abusando. Só que ele não é o único. A Folha de São Paulo traz uma denúncia que superinvestigações se espalham no STF e concentram poder extremo e excessivo nas mãos de ministros. Não é só o caso do Alexandre de Moraes. Além de Alexandre de Moraes, responsável desde 2019 pelo inquérito das fake news e seus diversos desdobramentos, outros ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, passaram a supervisionar investigações amplas nos últimos anos, que envolvem suspeitas distintas e nem sempre com conexões claras. Ou seja, a Folha de São Paulo traz claro aqui, matéria publicada agora há pouco, há 1 hora, tá? Que, 1 hora atrás, você vê a publicação dessa matéria aqui. Traz aqui a denúncia de que vários brasileiros estão na mira dos ministros do Supremo porque outros inquéritos continuam abertos e com amplos poderes, superpoderes aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todo mundo hoje está na mira, está alvo, está no foco do Supremo Tribunal Federal. E aí o problema, né, é que eles, né, têm poderes para fazer o que bem entender. Dá uma olhada nessa publicação aqui, que foi tema da revista Oeste, e que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só o que está acontecendo, por exemplo, nas ações do 8 de janeiro. A Defensoria Pública da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes violou os direitos de defesa de uma mulher acusada de participação nos atos do 8 de janeiro. A Defensoria Pública da União, uma instituição, um órgão, uma instituição, acusa o ministro do Supremo Alexandre de Moraes de violação dos direitos e garantias fundamentais, que é a ampla defesa e o contraditório. O porquê? Presta atenção. A informação foi divulgada pelo Estadão. Segundo a DPU, Moraes negou a intimação de uma testemunha que poderia comprovar que a acusada, Giovana Vieira, chegou a Brasília somente no fim da tarde daquele dia, depois do término das manifestações. A defesa alega que ela viajou para acompanhar a ex-sogra e que não teve envolvimento com os protestos. A Defensoria solicitou que o motorista do ônibus que transportou Giovana fosse ouvido como testemunha, mas o pedido foi negado pelo ministro. A Defensoria... Você pode achar que não, mas a acusação é grave. É acusação de abuso de poder, abuso de autoridade, falta de imparcialidade e que as decisões ultrapassam os limites legais. É a acusação que a Defensoria Pública da União faz, né? É óbvio que a oposição pode pegar isso, usar isso a seu favor, articular, principalmente pessoas como o Eduardo Bolsonaro, que se encontram lá nos Estados Unidos, que estão fazendo denúncias graves contra o ministro Alexandre de Moraes. É óbvio que o que acontece aqui dentro do Brasil não é assunto dos Estados Unidos. É óbvio que o que acontece aqui dentro do Brasil, os Estados Unidos não podem fazer nada. A ONU
Ah, pelo amor de Deus, é essa mesma ONU que falou para tirar as escolas cívico-militares aqui. Essa mesma ONU que é mais de esquerda do que você possa imaginar, né? Então, assim, o mundo hoje sofre uma metamorfose, onde a direita começa, sair do casulo, desvincular desses organismos, desses órgãos que tomaram conta de tudo e que querem implementar, sem sombra de dúvidas, uma nova ordem. Aí sim, é que parece que está tendo uma revolução da direita. Veja, por exemplo, o Milei, que teve um encontro com o diretor, né, do órgão de medicina lá dos Estados Unidos, seria o nosso Ministério da Saúde, o Kennedy Jr. lá, onde eles querem criar uma OMS paralela. O mundo vai se dividir em órgãos de direita e órgãos internacionais de esquerda. É isso que está acontecendo. Querem ter uma OMS paralela, separada e imparcial, porque já não acreditam mais na OMS, né? Pois é, o mundo está mudando. Onde vai chegar? Aí já não sabemos, né? Já não sabemos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Com mais um editorial para vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E até daqui a pouco a gente volta às 4 horas da tarde com mais conteúdo. O das 7 horas a gente já pretende trazer uma cobertura aí sobre, né, a oitiva do Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal, frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes. Um grande abraço e até a próxima.